Mauro César Pereira, sobre esses dois reforços, né, que a gente está falando aqui agora, são dois jogadores que juntos valem aí mais de 50 milhões de euros para o Palmeiras. Por quê? Porque o Vitor Roque custou 25 milhões e 500 mil euros. Aí vão dizer, mas o Paulinho custou 18. Não. Paulinho custou 18 milhões de euros, mais Gabriel Menino, mais o Patrick, jovem volante do Palmeiras, que foi para o Atlético Mineiro também. Ou seja, se juntar Gabriel Menino e Patrick, dá fácil aí em valor de mercado uns 6 milhões de euros, ou seja, Paulinho beira ali ou passa de 25 milhões de euros. São dois jogadores que somados, como eu disse, vai bater aí 50 milhões de euros. O que esperar desses dois, Mauro? Se você acha realmente que o Vitor Roque, como eu disse, é para brigar com o Pedro como principal camisa 9 do Brasil, ou você acha que eu exagerei? E outra, Paulinho estreou hoje, claro, teve muito pouco tempo dentro de campo, mas é um jogador para mudar o patamar desse Palmeiras, é um jogador muito diferente para o futebol brasileiro, pelo que entregou principalmente no começo do seu retorno para o Brasil no Atlético Mineiro. Ele é um bom jogador, dos melhores atacantes do país, mas não é muito diferente. Não é o Luiz Soares que você tem há pouco, mas ele é muito bom jogador, ele vai melhorar o nível do Palmeiras, tudo indica. E o Vitor Roque, pelo valor que ele custou, uma fortuna, 25 milhões de euros, ele tem que jogar muito mais. Ainda é cedo, são poucos jogos, a gente tem que esperar um pouco mais, o rapaz tem que ter tempo até se adaptar, se entrosar, ganhar ritmo, confiança, essas coisas todas, mas por enquanto não fez nenhum gol, né? Por enquanto é muito pouco ainda, mas acho que ainda precisa dar tempo para ele. Agora, para ele ser o melhor centroavante do Brasil, o que ele custou é para isso, né? O valor pago por ele, pelos dois, né? É valor para ser a melhor dupla de ataque, alguma coisa assim. Mas se será, só o tempo pode dizer. Ainda é muito cedo. O Paulinho só agora está jogando e o Vitor Roque ainda foram poucas partidas. Acho que ainda é muito cedo para qualquer um tentar, digamos, dar uma nota para ele. Eu não me atrevo a isso. Esperar um pouco mais para ver o que ele vai poder apresentar. Mas ele sempre será muito cobrado. Os dois serão, né? Porque custaram caro. Custa caro, vai ser cobrado. Que eu falei do Depay agora há pouco, né? Depay custa caro, então tem que apresentar mais. Essa dupla de ataque do Palmeiras não pode ser do nível de uma outra dupla razoável, boa. Tem que ser excelente, porque é muito dinheiro envolvido, realmente são cerca de 50 milhões aí, talvez até mais, dependendo do valor de mercado que os dois atletas que foram para o Atlético Mineiro conseguirem atingir. Mas talento do Vitor Roque, você acredita no talento do Vitor Roque pelo que ele mostrou no Brasil? Ou gera uma dúvida por esse ano dele na Europa? Eu não sei, eu acho que eu sempre falei isso. Eu tenho uma pulga atrás da orelha por conta do fato de ele não ter conseguido jogar no Barcelona, se firmar no Betis, o Betis fazendo questão, não sei o que acontece. Não sei se é talento, se é comportamento, não sei qual. Ele é muito jovem, eu não sei, eu não estou dizendo que sim nem que não. O que eu acho é que o Palmeiras fez uma contratação muito ousada. O ideal para o Palmeiras seria pegar emprestado, pagar por empréstimo e colocar um valor, poderia ser esses 25 milhões e tal, por metas. Seria o ideal. Mas o Barcelona não aceitaria. O Barcelona não estava em condições, na minha avaliação, de ficar fazendo muita exigência, porque ele tem que vender o jogador, tinha que vender o jogador, tem as questões do fair play financeiro, ele não tinha mercado na Europa, o Betis, que pegou ele emprestado, não ia ficar com ele, então o Palmeiras era a única opção. Então acho que o Palmeiras, imagino, poderia ter esticado mais a corda nessa negociação. Pegar emprestado, pagar um valor, colocar ali um valor de 25 milhões, digamos, 5 milhões pelo empréstimo tanto tempo. Um exemplo, tá? Pago mais 20 em tais condições se ele atingir tal meta. Se ele atingisse a meta, seria contratado. Eu acho que seria muito mais seguro para o Palmeiras. Mas é aquela coisa, né? O Palmeiras se colocou numa situação que ele tinha que dar uma satisfação para a torcida e trazer um jogador. E aí fez essa compra ousada, para não dizer arriscada, tá? Porque é um jogador que bateu em 2 clubes e não conseguiu ter rendimento. Então a gente não sabe se ele vai ser amanhã como o Gabriel, que fracassou na Europa, mas jogou bem no Santos, e aí o Flamengo pegou emprestado, depois comprou, né? Hoje o Gabriel está muito mal, mas ele teve grandes momentos. Então ele vai conseguir fazer uma trajetória de sucesso aqui, ou ele vai ser um Keirson? A gente não sabe. Ele tem talento, ele é bom jogador e tudo mais, mas será que ele é jogador para 25 milhões de euros? Eu, sinceramente, não sei. Acho que ninguém sabe. Porque ele não é um jogador ainda amadurecido, ele é muito jovem. Então, acho que o Palmeiras fez uma contratação ousada, para não dizer arriscada. Se der certo, maravilha, sensacional, show de bola. Agora, a expectativa em cima dele, consequentemente a cobrança,
vai ser alta. Você custa esse dinheiro todo, você não vai ser cobrado que nem o outro que custou, sei lá, baratinho, um jogador que não tenha custado tanto dinheiro assim. Essa é a questão. Vai, um Juninho, né, que custou 5 milhões de euros. É diferente, é bem menos, né? É bem menos. E o Flaco, que é o atacante que em algum momento foi até muito criticado, até de forma exagerada, ele fez mais de 20 gols na temporada passada, 22 gols. Não foi barato também, mas custou menos da metade do Vitor Roque, 10 milhões de dólares. Bem menos que a metade até. Isso daria o quê? 9 milhões de euros, alguma coisa assim, 9 e pouco. Para 25, a diferença é considerável, né? E entregou um número de gols bem satisfatório. Tem lá seus altos e baixos, né? Então, acho que a expectativa do Vitor Roque vai ser alta, é normal, é assim. Custa caro, tem que apresentar muito. É assim no mundo inteiro, pô. Agora, que coisa bizarra, hein, gente? Já teve aí um jogo do Corinthians contra o Palmeiras que o cidadão arremessou uma cabeça de porco dentro do gramado, né? Virou caso de polícia, realmente. Tem que virar uma coisa muito bizarra, até macabra, né? O cara jogar uma cabeça de porco dentro do gramado, foi detido pela polícia, eu não tenho certeza se ele chegou a ser preso, se não chegou a ser preso. Agora, você vê a que nível aí de barbárie, de coisas bizarras que a gente está vendo no futebol. Hoje, alguém jogou, claro, um torcedor do Palmeiras, jogou um pedaço de uma galinha dentro de campo. Provavelmente, óbvio, pelo fato do Corinthians ter um apelido aí, né, pejorativo por parte dos rivais, de, o Gavião virou galinha, né? Tem a música, chamam de galinhada pra zoar a torcida do Corinthians. E aí arremessaram um pedaço de uma galinha dentro de campo. Claro, não é igual, né, a cabeça de um porco, mas são coisas meio bizarras, né, que a gente está vendo aí no futebol. A rivalidade, para mim, excedendo. Eu nem sei o que falar disso aí. Estão falando até na internet, pode ter sido por causa das falhas do Donelli. Não foi. Isso aí é para você atingir o rival para aquela brincadeira, né, Flávio Prado? De gavião virou galinha, de galinhada. Agora, são umas coisas meio bizarras, né, Flávio? Depois da cabeça de porco, agora pedaço de galinha. Tem que parar com essa moda também. Claro, primeiro como respeito aos animais e também é uma coisa escrota, para ser bem claro, né, Flávio Prado? Esse singelo apelido de galinha que o Corinthians ganhou refere-se ao comportamento dele em Libertadores. Eu trouxe uma tradição na Argentina, onde o River Plate é chamado de Gadina, né? O Boca é chamado de Bosteiro e o River é Gadina. Tanto que uma vez, no jogo com torcida única, no campo do River, o Tevez fez um gol e imitou uma galinha. Uma confusão. Até hoje ele não conseguiu sair do estádio. Foi uma baita confusão. E o Corinthians, pelo seu... Por que o River é Gadina? Porque eles perderam um jogo, uma final de Libertadores, numa condição terrível. Pedro Rocha, o Carriço quis fazer graça, o Pedro Rocha virou o jogo em cima deles e tal. Um jogo extra, eles ganharam o apelido de Gadina, demoraram para ganhar Libertadores e tal. E o Corinthians, por essa característica... É uma cabeça, tá, Flávio? É uma cabeça de galinha. Eu tô vendo aí na imagem, isso, só para deixar claro que eu falei que era um pedaço, é uma cabeça de galinha. Com certeza uma resposta àquela cabeça de porco que foi arremessada no outro jogo. É um pedaço da galinha, a cabeça. E aí o Corinthians tem esse singelo apelido de Gadina por causa das grandes performances em Libertadores. Eu nem sei se essa galinha é original, se não é e tal. Eu não sei como é que entra, né? Só isso que me deixa muita dúvida. Eu lembro que quando começou a história do apelido de porco no Palmeiras, tinha uns gaiatos que pegavam um leitãozinho, pintavam de verde, passavam vaselina e tal, e soltavam o porco no meio do jogo. Mas eu sei como é que os caras faziam para entrar, né? Tinha uma estratégia e tal, e não era através de torcida. Agora os caras entram lá em cima, pô. Os caras soltavam o porco lá dentro do campo. Agora os caras entram, os caras entram com aquelas porcarias daqueles foguetes, entram com tudo. Então eu acho que a revista não é uma das coisas mais bem feitas, não. Entra com porco, entra com galinha, entra com foguete, entra com o que quiser, né? Então, sei lá, o cara pode entrar com a arma, né? Pode entrar com um monte de coisa. Se a revista é tão mal feita assim, acho que qualquer coisa pode acontecer dentro do campo. Não,
Não, aí eu nem acho, tá, Flávio? Porque a cabeça de galinha, se bobear, numa revista parece até um saco de papel dentro do bolso. Não sei se dá pra dizer. A cabeça de um porco, sim. A cabeça de um porco, para você entrar com um saco, com a cabeça de um porco grande, como foi naquele jogo, dentro de um estádio, aí é uma situação ridícula para revista. Agora, a cabeça de uma galinha, eu nem digo que é tão difícil passar. O cara pode botar aquilo ali até mesmo dentro da cueca, onde quer que seja, do jeito que as pessoas são malucas hoje em dia. O negócio é a que ponto a gente está chegando, Piperno. Num jogo é cabeça de porco, no outro é cabeça de galinha. Porque se isso começar, né, a virar parâmetro, daqui a pouco vão começar a todo mascote que tem um animal começar a jogar pedaços de animal dentro de campo. E olha que o cara do porco foi detido pela polícia, eu acho que foi até preso. E mesmo assim, não intimida essas maluquices do torcedor. Torcedor não, né? De vândalos, né? Eu estava honestamente pensando aqui, quando você sugeriu essa hipótese do cara ter entrado com a cabeça da galinha na cueca, uma coisa esquisita. Sei lá, né? Que tara esquisita aí. Eu acho que só atrapalha o jogo, né? Acho que nem engraçado é. O porco lá que o Flávio citou, o porco que entrou vivo, depois ganhou o apelido lá de porco Chicão, porque ele foi adotado pelo pessoal da polícia, né? Levaram o porco embora. Porque... toda hora. Pois é. No Cabo, no campo de São Bento, era uma festa. Todo jogo entrava. Então, mas pelo menos tinha alguma graça, né? Isso aí nem, né? Francamente. Não, e é meio bizarro, né? É uma situação meio bizarra. Do porco. E quando você fica sabendo do bastidor da entrada do porco, então, que coisa maravilhosa. Então. Mas, de qualquer forma, isso acaba desvirtuando um pouco aí, né? O sentido até mesmo da provocação ao adversário, né? E depois também tem uma coisa. Provocar adversário com torcida única é fácil, né? É fácil também. Eu acho que vai começando a ter um certo exagero, né? Depois já do porco, agora da galinha. Com certeza é uma resposta, não são coisas assim, tanta coisa boa no futebol e cada vez a gente vai vendo mais coisa bizarra, além dessa violência louca de torcida organizada. Agora essas maluquices, atirar a cabeça de porco, atirar a cabeça de galinha. Porra, se preocupe em ir pro estádio pra torcer, pra gritar, pra ver a vitória do teu time, pra zoar o rival. Mas, pô, cada vez mais os palhaços, eles querem um holofote de uma forma diferente. Pronto, agora eu vou jogar a cabeça da galinha. Agora eu vou jogar a cabeça de um porco. Então, é a torcida Nutella, né? O torcedor tem que ir para o estádio para gritar, para apoiar o time, para realmente fazer diferença. E isso aí não faz diferença nenhuma